Então, pessoal, na última etapa aqui que a gente fez em aula, correspondente à aula 3, certo? Que não é a última etapa do trabalho, né? Mas que a gente fez até o momento. Foi o cálculo de demanda. Por quê? Porque a gente atribuiu lá as cargas, né? A iluminação, as tomadas de uso geral e as tomadas de uso específico. Então, o que consiste na demanda? A demanda seria a demanda nominal, ou potência instalada, que na verdade é só eu computar todas as potências dos equipamentos, e a demanda máxima seria aquela ideia do máximo de potência que vai ser fornecido pela concessionária, aqui pela entrada de energia, dado que a maioria, né, dos equipamentos, a maioria não, mas eu não vou estar com todos os equipamentos, né, funcionando ao mesmo tempo, tá? Então, esse cálculo de demanda, ele muda de concessionária para concessionária. Aqui a gente está usando a Equatorial CAD aqui associada a Porto Alegre, tá? Por exemplo, né, e outras regiões atendidas pela Equatorial. Então aqui ele separa em 8 parcelas, tá? 9 parcelas, na verdade. A gente vai considerar as principais aqui, né? Que são as 4 primeiras, que é para a maioria das instalações em baixa tensão residencial. Então, a primeira parcela é associada a tomadas e iluminação. Se eu pego só o valor dela em potência ativa, eu vou ter a potência ativa dela. Se eu dividir pelo fator de potência, eu vou ter a potência aparente. Segundo fator B aqui é associado a parte de equipamentos de aquecimento, né? Por exemplo, chuveiros, fornos elétricos, assim por diante. O fator de potência não aparece embaixo porque equipamentos de aquecimento têm fator de potência igual a 1. O terceiro, então, associado a eletrodomésticos, que a norma aplica aqui como 0,85 de fator de potência. Isso é uma indicação de fator de potência. Por exemplo, se tu, na tua instalação, que nem o nosso caso, tem o fator de potência de cada equipamento, tu pode utilizar o dos equipamentos, tá? Fator de potência, aqui uma observação recomendado para parcelar, depende do tipo de iluminação. Lá no nosso trabalho, a gente usou de acordo com a NBR 5410, né, iluminação e tomadas, a gente usou 0,92, tá? Poderia também ser utilizado esses valores aqui, dependendo do tipo de iluminação, ok? E por último aqui, a gente tem dos condicionadores de ar, né? Então, a potência ativa e a potência aparente. Beleza? Depois, né, que eu calculei a potência nominal, eu vou calcular a demanda máxima. Então, vamos ver aqui como é que a gente fez no Excel. A gente fez uma tabelinha aqui, então, chamado cálculo de demanda. Aqui, então, a gente colocou os valores nominais. Como é que a gente vai fazer aqui, então, no nosso projeto, tá? Para a parte de iluminação e tomadas, o que que a gente vai somar? Observe, ó, igual a uma soma de dois elementos. O que que a gente pegou aqui, ó, que a gente já tinha calculado na aula passada? A potência ativa total da parte da iluminação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Desculpa, das tomadas de uso geral. Observe que a gente adotou o fator de potência 0,92, potência ativa, mais a soma da potência ativa da parte de iluminação, tá? Que a gente adotou como 0,92 também. Beleza? Soma esses dois, eu tenho a potência ativa aqui da iluminação em tomadas de uso geral. Beleza? A potência aparente, como é que fica? A mesma coisa, porque a gente já somou aqui a soma da potência aparente das tomadas de uso geral e aqui a soma da potência aparente da iluminação, ok? Fizemos isso daqui. Os valores máximos a gente já discute para frente. Beleza, tá? Aqui daí o que que eu tenho, né? Eu tenho a parte agora, né, de B, que é a parte de aquecimento. Então, aquecimento vai ser tomadas de uso específico aqui, os equipamentos que eu tenho. Então, aqui, tá? Eu vou separar por elementos, tá? Por tipo de elementos, porque isso influencia depois no cálculo da demanda máxima, tá? Então, aqui, chuveiros, né? Eu tenho dois chuveiros, né? Então, vocês podem ver que está somado aqui, ó, potência ativa do chuveiro, mais potência ativa do chuveiro dos dois banheiros. Então, igual, soma um mais outro. Potência aparente.
mesma coisa. Potência aparente do chuveiro mais potência aparente do chuveiro. Torneira elétrica, né? Potência ativa do chuveiro aqui nessa coluna, né? Em watts. Potência aparente aqui também pega a aparente da torneira, tá? Então, observe, né, que para equipamentos de aquecimento, vocês sempre vão ter a potência ativa igual à potência aparente. Letra C, então, eletrodomésticos. Qual que eu tenho aqui? Eu tenho um micro-ondas, tenho uma máquina de lavar, tá? Que são os elementos que tem nessa instalação. Então, micro-ondas aqui, né? Potência ativa 1.300, potência aparente 1.625. Só dou um igual, ponho o valor, tá? Máquina de lavar, né? Potência ativa de 1.000, potência aparente 1.250. Ok? Uma observação aqui só é que esses valores aqui a gente pegou especificado lá no trabalho. Então, foi dados os equipamentos já com a característica do fator de potência dele, tá? Mas observe, como está próximo dos valores lá da Equatorial, que ele usa 0,85, por exemplo, para os eletrodomésticos, tá? Condicionadores de ar, tá? Condicionadores de ar, eu vou fazer uma soma, então, né? Eu tenho 5 condicionadores de ar, ar-condicionados. Então, igual, e daí eu vou pegando a soma, né? Esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, tá? Faço essa soma aqui, ok? Para potência aparente, a mesma coisa, tá? Pego esses elementos aqui. Lembrando que no Excel, né? Como é que eu faço isso? Só dando uma lembrada para vocês. Eu entro aqui, dou um igual e vou clicando, seguro Ctrl, né? E vou clicando nos outros aqui, tá? Então, assim eu pego todos, tá? É uma forma de fazer. Ali, né, faltou, eu só fui clicando, né, e ficou ponto e vírgula, né? Eu vou substituir eles por mais, né? Pego um, pego outro, né? Ou posso também fazer aquele comando de soma aqui, né? Fazer o comando de soma e selecionar os elementos, tá? Formas diferentes de fazer que vocês acharem melhor, ok? Daí aqui embaixo que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma soma, né? Então, igual, soma, abre parênteses, seleciona tudo, tá? Para selecionar, vocês podem fazer assim, né? Clica aqui em cima, segura o Shift, daí clica aqui embaixo e dá um Enter, tá? Mesma coisa para potência aparente aqui. Certo? Feito isso, aqui embaixo é só o que eu tenho, né? Como normalmente lá as características de entrada da concessionária vão estar em valores em quilowatt kVA, eu pego esse valor que está em watt VA e eu vou dividir ele, ó, pego, faço igual, clico nele aqui, dividido por 1.000, né? Então aqui vou fazer exemplo para vocês, pego, clico aqui, dividido por 1.000, tá? Mesma coisa aqui no lado, tá ok? Agora sim, agora para cá eu vou aplicar os fatores de demanda. Isso daqui eu tenho que olhar nas tabelas então da concessionária. Então vamos lá. Para iluminação e tomadas de uso geral, eu vou ter aqui a primeira tabelinha, tá? Da Equatorial. Então ele vai dizer assim, tá? Para residências e edifícios de apartamento, eu aplico o fator de demanda igual a 100% ou 1, dá na mesma, né? Que só está o valor em percentual, se eu tiver até 10 quilowatts, tá? Então, se a gente olha, é a nossa situação aqui, né? Eu tenho 9,4 quilowatts, 9.494 watts. Então, fator de demanda, 1, tá? Beleza. Como é que fica para os chuveiros, né? Eu tenho dois chuveiros, né? Então, os chuveiros, essa tabelinha aqui. Então, eu tenho dois chuveiros, tá? Aqui aparecem duas opções, 0,75 e 0,65. Depende da potência da carga. A potência individual do chuveiro é maior que 3.500 ou menor que 3.500 ou maior que 3.500. Vamos olhar aqui. O chuveiro, cada um deles possui a potência de 7.500 ou 7,5 quilowatts. Então, ele é maior do que 3,5. Então, vocês vão pegar essa opção aqui, ó, 0,65, dois chuveiros, potência maior do que 3.500, tá? Vim aqui e coloquei 0,65. Torneira elétrica, tá?
Torneira elétrica, eu só tenho uma torneira, independente, né? Se for maior ou menor que 3.500, o fator é 0,8. 0,8 aqui. Micro-ondas, tá? Aqui alguns se repetem, ó. Micro-ondas também só tenho um, vou aplicar 0,8. Máquina de lavar, só tenho um, também vai se aplicar 0,8, tá? E por último aqui, os condicionadores de ar, né? Então, esse aqui está na tabelinha aqui de baixo. Eu vejo quantos condicionadores de ar eu tenho. No caso aqui são 5, né? E o fator de demanda é 0,78, tá? Aqui está 0,62, a gente pegou errado. Fator de demanda, condicionador de ar. 5 aqui, 0,78, tá? Eu acho que a gente usou a tabela de cima. Aqui eu tenho 0,62, porém, em aula, né? Porém, ó, eu tenho fator de demanda específico para condicionadores de ar, que é 0,78. Então, aqui até já achei um erro. Na próxima aula, a gente corrige isso daqui. Aqui é 0,78, tá? Beleza. Como é que eu relaciono as potências máximas com as nominais, tá? Tanto para potência ativa e aparente, ó. Potência ativa vai ser a potência ativa nominal vezes o fator de demanda. Potência aparente vai ser potência aparente nominal vezes o fator de demanda, tá? Faço isso então para um elemento, né? Daí eu só copio aqui para baixo, né? Aqui a mesma coisa, copio aqui para baixo. Obviamente deu os mesmos valores aqui, tá? Aqui só são células de separação, porque em A e D eu só tenho um elemento, então foi feito na mesma linha. E em B e C eu tenho mais de um elemento, então foram feitas mais linhas, tá? Aqui embaixo, então, a mesma coisa. A soma total de toda a potência ativa demandada máxima. E aqui toda a potência aparente demandada máxima, tá? Embaixo, esses valores aqui de cima, dividido por 1.000 para dar em quilowatt e kVA. Então, observe, né, que a potência nominal sempre vai ser menor que a potência máxima consumida ali pela carga, tá ok? Com base nisso daqui, que característica eu vou analisar lá na norma, por exemplo, da CPFL? Qual é o nosso tipo de entrada de energia aqui, tá? Então, ela está aqui, ó, essa tabela vocês encontram lá na norma da Equatorial, que, ó, de acordo com a carga instalada ou demanda, vocês podem ver que muda aqui, né? Até certos valores se utiliza a carga instalada, por isso a gente fez aqui tanto os valores nominais como os valores máximos. Nominais e instaladas são similares, né? Iguais, né? Então, a gente analisa o que, por enquanto, é importante para nós. Se o tipo de fornecimento vai ser monofásico, bifásico ou trifásico, porque para dimensionar os condutores, na próxima aula a gente precisa disso, tá? Então, ó, nossa demanda aqui máxima ficou em torno de 28 kVA. Então, se vocês olharem aqui, ó, ela está nessa faixa aqui, ó, né? Entre 27 e 38. Ah, desculpa, os valores são em quilowatt. Vou corrigir aqui. 26,29 quilowatt. Então ele está aqui, ó, nessa faixa, quase saindo dessa, entre 15 e 27 quilowatt, né? A unidade aqui é quilowatt. Então eu tenho uma entrada aqui, um tipo de fornecimento trifásico, que é o que a gente escreveu aqui na entrada de energia, ou tipo de fornecimento trifásico. Tá ok? Então aqui a gente fechou a última etapa aqui até a parte do cálculo da demanda.